Ainda de pé, abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. A partir do versículo 1. Estaremos dando continuidade a essa série de ministrações na carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Colossos, aos Colossenses. Capítulo 3, versículo 1, diz assim na minha versão: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, ou nas que são do alto, em algumas outras versões, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Apenas até o versículo 4. Podeis assentar. Nós estivemos ministrando no domingo passado, finalizando o capítulo 2 dessa mesma carta de Paulo aos Colossenses. E Deus é tão maravilhoso que o capítulo 3 casa totalmente, plenamente com a ocasião de hoje. Hoje é noite, segundo domingo do mês de dezembro. Hoje é a noite a qual nós celebraremos a ceia do Senhor, em memória ao Senhor Jesus, em memória daquilo que Ele fez, do corpo dele que foi moído e do sangue dele que foi derramado. E eu digo que Deus é maravilhoso porque a ministração de hoje tem tudo a ver com Cristo. Aquilo que nós iremos ministrar aqui hoje, nós iremos cada vez mais evidenciando Cristo como sendo o cabeça da igreja, como sendo o centro da igreja, como sendo o centro das Escrituras, e como Paulo estava querendo que os irmãos entendessem isso de uma vez por todas. Visto que nós entendemos nos capítulos anteriores, que são considerados a parte doutrinária dessa carta, capítulo 1 e capítulo 2, consiste a parte doutrinária, onde Paulo ele refutou uma heresia conhecida como heresia colossense. E nós estudamos acerca dessa heresia, como que ela estava sendo nociva e como que ela estava ameaçando os irmãos de Colossos, os santos irmãos da igreja de Colossos, a qual Paulo começa se dirigindo a partir do capítulo 1 dessa mesma carta. Então nós entendemos que Paulo estava se direcionando a irmãos, a cristãos. Essa carta ela não foi escrita para não cristãos. Essa carta não foi com o propósito de converter pessoas, não foi com o propósito de falar para pessoas que ainda não haviam conhecido a Cristo, que ainda não haviam recebido a mensagem acerca de Cristo. Mas essa carta foi direcionada para pessoas que estavam sim alicerçados na palavra, que estavam sim com suas vidas totalmente entregues, a sua fé alicerçada na pessoa de Cristo, mas que elas estavam sofrendo ataques através dessa heresia. Heresia essa que pregava que Cristo não era o suficiente. Heresia essa que tirava Cristo como sendo o centro da igreja, como sendo o centro das Escrituras, como sendo aquele que veio para cumprir o propósito redentivo do Pai, como sendo aquele que realizou o projeto de redenção. Então eles tiravam Cristo da eminência e agora eles pregavam através dessa heresia que era necessário para que eles viessem a ter uma vida agradável diante de Deus, para que eles pudessem ter uma plena comunhão para com o Pai. Eles deveriam observar ainda outras coisas,
haveria observar ainda outros acréscimos, os quais foram falados nos capítulos anteriores. Eles deveriam retornar às práticas do legalismo, deveriam se concentrar ainda nas tradições judaicas, deveriam também se concentrar naquilo que é chamado de sincretismo religioso, deveriam se concentrar nos misticismos, com ênfase na adoração a anjos, com ênfase nas manifestações espirituais no meio da igreja. Deveriam também viver uma vida pautada no ascetismo, ou seja, na prática do ascetismo religioso, que nós aprendemos no domingo passado o que é o ascetismo. Então, com vista em todas essas coisas que nós aprendemos, acerca dessa heresia, Paulo ele combate essa heresia, deixa muito claro que isso era um erro doutrinário, que os irmãos não deveriam se deixar levar por isso, por esses ensinos, e ele novamente começa a afirmar a supremacia de Cristo, apresentando como Cristo sendo o suficiente para a salvação. E quando chega no versículo 18 do capítulo 1, Paulo ele vai apresentar então Cristo como sendo o cabeça do corpo da igreja, reforçando assim a preeminência de Cristo para a salvação, reforçando assim que Cristo deveria ser o único, deveria ser o alvo, deveria ser o objetivo daqueles irmãos. Então Paulo, ele tanto adverte os irmãos acerca dos falsos ensinos, como também reforça que Cristo, ele é o suficiente para perdoar as ofensas e conceder vida nova. E agora nós adentramos o capítulo 3, onde Paulo vai iniciar fazendo uma conclusão de tudo aquilo que ele já tratou. Porque Paulo ele começa dizendo no versículo 1, portanto, trazendo então essa conjunção, que é uma conclusão de todos esses assuntos que foram tratados outrora, ou seja, de tudo aquilo que ele instruiu os irmãos na igreja de Colossos, e que nós também tratamos aqui através das ministrações que já foram realizadas. E ele dizendo, portanto, ele começa já o seu discurso da seguinte maneira, portanto, nessa conclusão ele vai dizer, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E ele vem falando aqui nessa versão, se já ressuscitastes com Cristo. Só que na verdade, aquilo que parece aos nossos olhos, aquilo que nós podemos interpretar como uma condição, como uma dúvida, na verdade é uma afirmativa. Porque quando nós pegamos no original do grego, esse se já ressuscitastes, ele é uma condicional de primeiro grau, que na verdade não é um talvez, se vocês talvez ressuscitaram, ou se realmente vocês foram ressuscitados, não. O que ele quer dizer com isso aqui é, já que vocês já ressuscitaram juntamente com Cristo, já que vocês agora estão experimentando uma nova vida, ou seja, uma nova realidade com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Mas nós precisamos entender ainda mais a fundo. Quando eu estive me preparando para essa ministração, eu quis entender coisas que aparentemente são simples, mas que pode gerar uma confusão na cabeça de muitas pessoas. Porque Paulo chegar para aqueles irmãos e dizer, vocês ressuscitaram. Ou nós chegarmos nesse período, no nosso contexto, nos nossos dias, falar bem assim, nós já ressuscitamos com Cristo. Algumas pessoas podem pensar da seguinte maneira, ou falar da seguinte maneira, como assim nós já ressuscitamos com Cristo? O que você está querendo dizer com isso? O que essa expressão significa na nossa vida, na vida da igreja? E nós devemos começar para entender o que é essa ressurreição, o que significa essa ressurreição.
nós precisamos começar dizendo o que não é essa ressurreição. Então, logicamente, Paulo não estava se referindo a uma ressurreição física. Aqueles irmãos não estavam outrora mortos fisicamente para que agora eles fossem ressuscitados em Cristo ou por Cristo. Não é a semelhança de Lázaro, por exemplo, que foi ressuscitado, teve a sua morte física, e ao 4º dia, Jesus, pedindo para remover a pedra da sua sepultura, disse a ele: Lázaro, vem para fora. E ele ali ressuscita fisicamente de sua morte. Não é também a semelhança do que aconteceu com Cristo na morte física na cruz do Calvário, vindo a ressuscitar ao 3º dia, ressuscitando fisicamente com o seu corpo físico. Então, se essa morte não significa isso, não simboliza isso, então vamos para o óbvio, que talvez muita gente vai falar bem assim: é óbvio, só existem 2 tipos de morte. Sim, o óbvio é que essa ressurreição é uma ressurreição espiritual. Em outras versões, na verdade, vai dizer da seguinte maneira, não vai dizer ressurreição, em outras versões vão dizer que, já que vocês já receberam uma nova vida em Cristo Jesus, buscai as coisas que são de cima ou as coisas que são do alto. Ou seja, já que vocês já estão experimentando uma nova realidade espiritual, já que vocês já estão vivendo em um novo tempo, já que aquilo que Jesus pregou, que já era chegado o reino dos céus, já pode ser uma realidade, já é uma realidade para vocês, agora vocês precisam continuar. Então essa ressurreição diz respeito a uma união eterna para com Cristo. Em teologia nós estudamos que essa ressurreição diz respeito também a uma união mística com o corpo de Cristo. De forma inexplicável, o que de fato aconteceu foi que no momento em que Cristo estava crucificado, nós também fomos crucificados com Cristo. A nossa natureza pecaminosa, o velho homem que imperava em nós, que habitava em nós, foi também crucificado no mundo espiritual para com Cristo. Naquele momento em que Cristo levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, tudo aquilo que era de acusação contra nós, no mundo espiritual nós estávamos também morrendo juntamente com Cristo. Só que através da obediência e justiça de Cristo na cruz do Calvário, tudo aquilo que Jesus herdou, nós também recebemos juntamente com Ele. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, e o próprio apóstolo Paulo vai deixar bem claro que nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Assim como Cristo é herdeiro, nós somos herdeiros juntamente com Ele. Os nossos pecados, as nossas culpas, os nossos delitos eram a causa da nossa morte. Nós entendemos quando nós lemos, por exemplo, a Suzana leu em Efésios capítulo 2, dizendo dessa nova vida em Cristo, dizendo que nós estávamos mortos. O versículo 1 do capítulo 2 vai afirmar que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Mas no versículo 6 da carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 6, vai afirmar que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Nós estando mortos nessa situação pecaminosa, Cristo levou sobre si os nossos pecados e morreu com eles. Então os nossos pecados foram sepultados, e agora com a ressurreição de Cristo, ao 3º dia, nós recebemos também uma ressurreição, ou seja, uma nova vida com Cristo. Isso é cristologia. Em Adão nós entendemos que em Adão nós herdamos uma morte, no sentido em que Adão pecou, e através do pecado, da transgressão de Adão, todos nós já nascemos em uma condição de morte espiritual. Ainda um bebezinho,
ele já nasce nessa condição. Por conta do pecado de Adão, nós herdamos essa condição de morte. Mas por causa de Cristo, nós herdamos uma condição de vida. Em Adão herdamos a morte, mas em Cristo nós herdamos a vida. E é exatamente isso que Paulo estava explicando aqui para os irmãos da igreja de Colossos através dessa carta, já nesse início, que vocês ressuscitaram, vocês receberam essa nova vida juntamente com Cristo. E já que isso aconteceu, já que vocês já ressuscitaram, já que vocês já são feitos novas criaturas, já que esse velho homem está crucificado, está morto, vocês agora precisam buscar coisas que são do alto. Se vocês são cidadãos do alto, se vocês são cidadãos do reino daquele que está sentado à destra do Pai, que está no trono, que está no alto, vocês precisam viver e buscar as coisas de lá. E quais são essas coisas de lá? Que estão descritas aqui no versículo 1, parte B. Quais são as tais coisas do alto, que pode nos nossos dias até gerar uma confusão na cabeça de muita gente? Porque muita gente, quando vai para esse texto, ele pode ter outras interpretações. Quem sabe algum vai simplesmente pensar em algum objeto lá do alto, alguma descrição de como é as coisas lá do alto. Quem sabe na mente de alguém vai vir que são as ruas de ouro, que são as ruas de pedras preciosas. Tem até uma canção, né, que fala que lá as ruas são de ouro e cristais. Quem sabe quando se refere para algumas pessoas, quando se refere às coisas do alto, ela possa pensar assim. Ou ela possa pensar que ela precisa conhecer como são os habitantes do alto. Alguns se preocupam em saber quantas asas os anjos têm. O sincretismo religioso pregava isso, ensinava isso, que as pessoas precisavam se concentrar nisso. Qual é o nome desses seres celestiais? Quantas asas eles possuem? Quem são eles? Como que é o rio da fonte de águas vivas? Mas quando nós analisamos esse verbo, buscai, nós vamos entender que é o mesmo verbo que o próprio Cristo utiliza no Evangelho de Mateus, segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Porque ele vai dizer, Jesus vai dizer da seguinte maneira: buscai, ele vai utilizar esse mesmo verbo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas que Cristo estava se referindo naquele momento? Cristo estava falando que as pessoas viviam ociosas, viviam preocupadas com coisas terrenas, viviam preocupadas com aquilo que elas haveriam de comer, aquilo que elas haveriam de beber, aquilo que elas haveriam de vestir. Ou seja, coisas, necessidades terrenas, necessidades materiais. E daí Cristo vai começar falando, não é a vossa vida, né, mais importante do que essas coisas? Cristo vai fazer um comparativo, olha para os pássaros, né, como que eles não trabalham, não fiam, e mesmo assim o Senhor provê o alimento para eles. Olha para o lírio dos campos, como eles estão vestidos, né, de forma tão bela, tão linda. E digo-vos que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, toda a sua majestade, se vestiu tão belamente como eles. E daí na conclusão Jesus vai dizer, vocês precisam buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então nós entendemos que buscar as coisas que são do alto é nós estarmos engajados persistentemente em entender qual que é a vontade do Pai, engajados persistentemente em agradar ao Senhor, é desejarmos viver de forma agradável a Deus
e tornar Cristo conhecido através da nossa própria vida. Desejar as coisas que são do alto é desejar aquilo que a palavra nos ensina. Então, quer saber quais são as coisas do alto? Primeiro nós devemos entender aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque quando nós vamos entender acerca da origem da Bíblia, acerca da palavra de Deus, acerca das Escrituras, nós entenderemos que a origem dela é do alto. Nós entendemos que as Sagradas Escrituras, elas são escritas por homens, mas são inspiradas pelo próprio Deus. E quando nós vamos estudar teologicamente o que é inspiração, o que é ser inspirado por Deus, nós entenderemos que esse termo significa sopro, ou seja, soprada por Deus. É Deus lá do alto soprando a palavra nos ouvidos ou no coração humano, e eles escrevendo aquilo que lá do alto Deus soprou. Então, quando nós estamos interessados em buscar as coisas que são do alto, o nosso coração deve estar concentrado naquilo que está contido na palavra de Deus. Exemplos de coisas que são do alto, que o próprio apóstolo Paulo vai descrever nesse mesmo capítulo, versículo 12 a 14. O apóstolo Paulo vai descrever essas coisas do alto que foram sopradas por Deus, que vieram da parte de Deus, dizendo assim, versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim também vós também, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade. Em outra versão vai dizer, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Essas são as coisas do alto. As coisas do alto não são aquilo que o Senhor pode te oferecer de material nessa terra. Receber, buscar as coisas que são do alto, não é você pedir um sustento material para Deus. Não é você fixar a sua mente somente em como que é aquela cidade maravilhosa, como que vai ser essa nova Jerusalém. Buscar as coisas que são do alto é buscar a ética do cristão. É buscar viver uma vida de santidade. É buscar aquilo que vem do alto, que é denominado atributos comunicáveis de Deus. É buscar aquilo que Deus pode nos proporcionar. Se você tem dificuldade de perdoar, peça a Deus. Isso é um atributo que vem do alto. Se você tem dificuldade de amar, peça a Deus que Ele te ajude, faça, se esforce nisso. Buscar diz respeito também a uma persistência. Buscar diz respeito também a você, de fato, querer ardentemente no seu coração alguma coisa. Esforce-se para perdoar. Esforce-se nessa busca pelo amor. Esforce-se nessa busca pela misericórdia, pela humildade, pela mansidão. Concentre-se nessas coisas que são as coisas do alto. E é isso que Deus quer que nós venhamos a buscar com toda diligência. E ainda semelhantemente, Paulo no versículo 2, ele vai dizer da seguinte maneira: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Então agora aqui Paulo ele vai estabelecer um contraste: coisas que são de cima e coisas que são da terra. Então ele vai colocar como coisas opostas. E aqui também nós poderíamos estabelecer uma relação com o próprio capítulo 6 de Mateus. Porque Jesus já está descrevendo algumas coisas que são da terra. E que os discípulos estavam concentrados, porque ele estava se dirigindo a discípulos. Ele estava se dirigindo a alguém, a pessoas
que já andavam com ele, que já acreditavam nele, que já tinham a fé nele. Mas eram pessoas que ainda precisavam se desapegar de algumas coisas que estavam atrapalhando eles terem uma plena comunhão com ele e com o Pai. Obviamente que quando Jesus ele vem dizendo que essas coisas não são prioridade, ele não está ali incentivando os discípulos e não nos incentiva neste tempo a nos tornarmos pessoas irresponsáveis quanto aos nossos compromissos terrenos. Não é que nós devemos sermos irresponsáveis, por exemplo, quanto ao meu trabalho, ao seu trabalho, a sua vida profissional, a sua vida familiar, como que se isso não mais importa, como que se a sua mente agora precisasse estar totalmente focada apenas em pensar nas coisas que são do alto. Eu ouvi recentemente um testemunho da minha sogra, que ali está, ela é vendedora, e ela dizendo que vendeu algo para uma pessoa, e ela já há muito tempo estava cobrando essa pessoa. A pessoa não vai saber, porque eu acho que tem muita gente que deve ela cobra, né? Ela cobra muita gente deve ela, então já tomou muito cano. Então, e diz ela que ela insistindo com essa pessoa, talvez agora a pessoa vai saber se ela assistir. Talvez se não pagou, vai pagar. E essa pessoa, ela disse assim que ela tem prioridades na vida dela. Uma pessoa cristã, uma pessoa que vive na igreja, que exerce funções dentro da igreja, trouxe a seguinte resposta para ela e ela comunicou. Eu falei, como é que pode? Ela falou bem assim, olha, primeiro é eu, a minha casa e a igreja. As outras coisas é se der. Essa foi a resposta dela. As outras coisas, se sobrar, daí eu faço. Na tora, no talo, falando para a pessoa que ela estava devendo. Ou seja, é uma falsa religiosidade. Ela colocou também a igreja à frente dos compromissos dela. Porque ela precisava ali ser liberal na igreja, precisava devolver o seu dízimo, ser fiel no dízimo, nas ofertas. Então, se desse, sobrasse alguma coisinha, ela pagava as dívidas dela. Aí ela se tornava responsável com as outras coisas. Não, a palavra de Deus não está nos estimulando a sermos assim. Abandonarmos as outras coisas, as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, como se nós devêssemos buscar apenas as realidades espirituais e o resto deixa para lá. O resto vai se embolando, o resto que vai se explodindo para lá. Se exploda o resto. Eu vou buscar a Deus, vou jejuar, vou orar, vou louvar o nome do meu Senhor, vou ir para os cultos, e o restante da minha vida, quem eu estou devendo, que espera, que se exploda para lá, que se vira. Não, não é isso. Pensar nas coisas que são de cima, que são do alto, e não nas que são da terra, não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo ele está falando, e se fosse... se ele estivesse ensinando uma vida de total abstenção das coisas da terra, de certa forma ele estaria se contradizendo com aquilo que ele havia acabado de ensinar nos versículos anteriores, que nós falamos no domingo passado. Porque do versículo 20 ao versículo 23 do capítulo 2, ele estava ali exortando aos irmãos contra a prática do ascetismo, ou seja, esquecer tudo, esquecer a sociedade, esquecer a família, esquecer os meus compromissos, os meus negócios, porque eu quero me tornar mais espiritual, porque eu quero ter uma superioridade espiritual, quero alcançar uma graça superior a qual outras pessoas não alcançam. Não é isso. Isso é ascetismo. Se Paulo estivesse incentivando aqui aqueles irmãos na igreja de Colossos, e se Jesus estivesse ali também no capítulo 6 de Mateus, incentivando essa mesma coisa, essa vida de total abstenção, de total esquecimento das coisas do mundo, ele estaria incentivando os irmãos para a prática do ascetismo. E Paulo havia refutado isso no capítulo anterior. Mas por coisas que são da terra, que nós podemos entender que os nossos corações, os nossos olhos não podem estar fitos, são coisas conhecidas ou denominadas como temporais, ou coisas marcadas e manchadas pelo erro.
Por exemplo, existe uma síndrome, né, que é chamado a síndrome da Maria vai com as outras. Todos nós conhecemos, né? Ah, fulano de tal é Maria vai com as outras. Se alguém está fazendo, ele gosta de ir atrás. Ou seja, ele não tem uma identidade própria. Ele é levado pelo vento. E nós, enquanto igreja, constantemente, não é porque nós somos cristãos que nós estamos totalmente separados do convívio com as outras pessoas. E nós constantemente, nós somos também tentados a anularmos a nossa identidade, a anularmos aquilo que nós já somos em Cristo, essa nova vida que nós já recebemos em Cristo, para nos encaixarmos em um determinado grupo, para sermos participantes de uma determinada visão, aderirmos a uma determinada ideologia. Isso é pensar e se preocupar com as coisas da terra. Isso é ter um foco somente terreno. Se na nossa época as pessoas costumarem ou costumam a ir para aquele lugar, nós iremos também. Ou seja, um pensamento totalmente terreno, totalmente dominado pelas coisas terrenas. A síndrome da Maria vai com as outras. Se é para aquele lugar que as pessoas vão, então nós iremos também para aquele lugar. Se é isso que inunda a mente das pessoas nos nossos dias, se essa é a tendência do momento, é isso que vai preencher também os nossos pensamentos. Coisas terrenas, coisas que a Bíblia vem advertindo para que nós não venhamos a ser assim. E quantas pessoas que nós pesquisamos por aí, que nós conhecemos, que durante um bom tempo esteve na igreja, se denominou um cristão, um evangélico, mas agora está lançado no pecado, agora está vivendo novamente como um morto espiritual, agora não mais está numa nova vida, mas agora você vê que ele está numa vida de decadência. O velho homem é quem impera na vida daquela pessoa, quem impera naquela pessoa. Por quê? Porque as pessoas, elas acabam por não ter a palavra enraizada no seu coração, por não ter a plena compreensão daquilo que deve ser o foco da sua vida enquanto cristão. Elas acabam se deixando levar pelas pressões, acabam cedendo às pressões do mundo. De maneira que você vê muitos que às vezes por causa de um namoro, acaba saindo da presença de Deus, por causa de uma amizade, acaba perdendo o foco das coisas que são do alto. Por quê? Porque agora o foco dele, o pensamento dele está nas coisas que são da terra. Aquilo que você mais pensa é aquilo que vai arrastar o seu coração. Você pega, por exemplo, uma pessoa, vou pegar uma pessoa que ela só assiste futebol. Ela tem o seu time do coração. Quando você vai perguntar algo sobre futebol para ela, ela sabe o nome de todos os jogadores daquele time. Ela sabe a classificação na tabela, no campeonato, qual posição o time está, sabe até dos outros times. Ela sabe se o time está bom, se o time está ruim, se o time está devendo, se o time está bem financeiramente, ela sabe de tudo. Por quê? Porque a mente dela está focada nisso. E pela mente dela estar concentrado nessas coisas, nisso, o coração dela cada vez mais vai anelar por isso. E para que o nosso coração não fique preso em coisas terrenas, e aqui agora eu quero trazer aqui um parágrafo aqui. Nós falamos ainda acerca disso. Não é que seja errado, né, a pessoa gostar de futebol, né, ou algumas outras coisas que a Bíblia não caracteriza como sendo pecado, mas que são terrenas. O errado é você se deixar dominar por isso. O errado é você deixar com que o seu coração seja arrastado por isso. O errado é você agora deixar de priorizar o reino de Deus e a justiça de Deus, para agora começar a priorizar isso, começar a pensar somente nisso.
Pensar nas coisas que são de cima, então, nós podemos pegar como exemplo. Se nós queremos que a nossa mente seja dominada pelas coisas que são de cima, nós devemos ter um pensamento, ter uma mente focada, igual como Davi descreve no Salmo de número 1, do verso 1 ao verso 2. Porque Davi ele vai exemplificar uma pessoa que tem a sua mente focada em pensar nas coisas que são de cima, dizendo da seguinte maneira: bem-aventurado é o homem ou o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, ou tem o seu agrado na lei do Senhor, e nela ele medita, ele pensa de dia e de noite, na palavra de Deus, que é do alto. Então, pensar nas coisas que são do alto é estar concentrado nas coisas que o próprio Deus já nos revelou por intermédio da sua palavra. É buscarmos cada vez mais, pensarmos e buscarmos cada vez mais o entendimento daquilo que Deus quer falar conosco por intermédio da palavra. Quer seja de dia, quer seja de noite, é a nossa mente, sim, sermos responsáveis com os nossos afazeres, mas a nossa mente estar sempre focada naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que Deus tem preparado para nós. No caminho que o Senhor, ou seja, nas obras que o Senhor preparou para que através dela nós andássemos e nós vivêssemos. Versículo 3. Versículo 3 vai dizer da seguinte maneira: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que quer dizer isso, já estáis mortos? Já estar mortos para o mundo. Entendendo agora, novamente, aquilo que nós dizemos. Não é estar morto fisicamente, mas é estar indiferente com tudo aquilo que o mundo pode oferecer, com todas as paixões. É não nos deixarmos ser amoldados pelas paixões deste mundo. É esse tipo de morte que Paulo vem descrevendo. E ele já vem afirmando que aqueles irmãos estavam naquela condição. E essa é a condição que a igreja de Cristo, neste tempo, precisa estar também. Estar mortos no sentido de viver uma vida de indiferença, ou seja, não sermos enredados pelas paixões que imperam neste mundo. Aquele que já está morto para este mundo, que já está morto para as coisas deste mundo, é aquele que não é dominado mais pelo sistema desse mundo. É aquele que não é dominado pelas paixões deste mundo. E daí depois ele vem dizendo aqui sobre vida oculta, dizendo que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando ele diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, é que o mundo agora não pode mais nos dominar. É que o mundo agora não consegue mais nos entender. É que o mundo agora vive, então, as pessoas ao seu redor, elas vivem em choques e conflitos, por não conseguir entender a sua indiferença, por não conseguir entender por que você é assim, por que você não é uma Maria vai com as outras, por que você não se deixa levar. Muitas pessoas se deixam levar, muitas pessoas se mostram ao mundo porque elas querem ser aceitas. Muitas pessoas acabam saindo desse esconderijo em Deus porque elas sentem uma necessidade de serem amadas por alguém.
Elas sentem a necessidade de serem queridas em determinado grupo. Mas nós devemos entender que o local aonde Deus nos colocou, o local aonde Cristo nos colocou, é um local aonde Ele tem bênçãos especiais preparadas para nós também. Nós devemos entender que nós estamos seguros em Cristo, no sentido em que a nossa salvação já está garantida através dele também. Aquele que está seguro em Cristo, ou aquele que está oculto em Cristo, escondido em Cristo, é aquele que tem a sua vida garantida no reino dos céus. E ninguém mais pode arrebatá-lo das mãos de Deus. Estar seguro em Cristo é ter a certeza que ninguém vai o arrebatar. Ninguém vai poder privá-lo mais da salvação, porque agora ele está morto para as coisas do mundo, morto para o pecado. Ele morreu com Cristo para o pecado, e ele foi feito nova criatura, e agora ele está escondido com Cristo, reservado com Cristo, e ninguém o privará mais da salvação que Cristo já concedeu a ele. E nós devemos entender todos os dias, quando as pressões vierem, nós devemos nos lembrar que nós somos dele, que nós já pertencemos a ele. Em Romanos capítulo 8, vai nos dar uma segurança de que de fato nós estamos ocultos com Cristo em Deus, e que nada poderá nos atrapalhar nessa comunhão para com Deus. No capítulo 8 de Romanos, do versículo 35 ao 39, o apóstolo Paulo também vai dizer da seguinte maneira: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, e é em quem nós estamos guardados, e é em quem a igreja do Senhor está oculta. Versículo 4. Colossenses capítulo 3, versículo 4, para finalizar. O Wellington falou, não sei se ele está aí, falou que no domingo passado eu falei que ia finalizar e demorei mais um pouquinho, né? Para finalizar, diz da seguinte maneira: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. E aqui agora entra um conceito, né? Existe um termo em alemão que traduzido ele vai dizer do já e ainda não. E o pastor até já pregou, acredito aqui sobre isso. O que significa esse já e ainda não? Aqui nos versículos anteriores nós recebemos a certeza de que nós já morremos para este mundo, já estamos mortos para o pecado, já recebemos uma nova vida, já estamos vivendo uma realidade espiritual, já estamos inseridos no reino de Deus, já podemos desfrutar de alguns benefícios do reino, mas ainda não é tudo, ainda tem mais para vir. E na primeira carta do apóstolo, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2,
nós entenderemos o que é o ainda não. Porque ele vai dizer da seguinte maneira, capítulo 3, versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, já. Agora somos feitos filhos de Deus. Mas, e ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, Jesus, o nosso Salvador, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Estaremos agora então em um corpo glorificado, porque assim como o veremos. Assim como Ele está assentado à destra do Pai com o seu corpo glorificado, que agora a morte não tem mais poder sobre Ele, que agora as necessidades deste mundo, a fome, a tristeza, a dor, não mais pode o alcançar, assim também nós seremos. Assim também a morte física não vai ter mais poder sobre nós. Assim o pecado que ainda nós vivemos em uma relutância, agora ele não vai ter mais nenhum poder sobre nós, não vai ter mais nenhum tipo de eficácia sobre nós. É por isso que nós já desfrutamos de alguns benefícios, mas o melhor ainda está por vir. Amém? Então permaneçamos firmes na presença do Senhor. E para isso, o conselho que nós recebemos é que nós devemos ter a nossa mente totalmente entregues a Cristo. Não precisa abrir, mas ainda em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo diz da seguinte maneira: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai, ou nisso estejam concentrados os vossos pensamentos, a vossa mente, o vosso coração. Amém? Com isso eu encerro, devolvo a palavra para o pastor.